A freira limpava o chão da capela quando o sangue começou a sair das paredes. Neste dia, o sol mal havia surgido por trás das montanhas que cercavam o pequeno vilarejo de São Miguel. A brisa matinal entrava pela janela da capela, trazendo consigo o cheiro fresco da terra molhada. Eu, Carlos, um simples contador de histórias, observava a cena de um canto escuro da igreja, onde a luz ainda não alcançava. Era uma manhã tranquila, mas, como tantas vezes na vida, a tranquilidade era apenas uma ilusão. A freira Maria, uma mulher de cabelos brancos e mãos calejadas pelo trabalho duro, estava de joelhos, esfregando o chão de madeira polido. Sua presença sempre trouxe uma sensação de paz a todos nós, os habitantes da aldeia. Ela dedicava sua vida ao serviço e o brilho em seus olhos era um reflexo da fé que a sustentava. Enquanto limpava, cantava suavemente uma canção antiga, cujas palavras pareciam flutuar no ar como uma oração. Era um momento de serenidade que eu sempre admirava, mas que, naquele dia, estava prestes a ser interrompido. A primeira mancha vermelha apareceu de forma sutil, quase imperceptível. Eu a vi antes dela. Uma gota isolada escorreu pela parede, seguida por outra, e logo um padrão intrincado de sangue começou a se formar, como um retrato macabro pintado por mãos invisíveis. O coração me disparou e em um instante o ar ficou pesado com uma sensação de medo e confusão. Maria parou de cantar e se levantou, olhando para a parede com uma expressão de espanto. "Carlos, você está vendo isso?" perguntou com a voz trêmula, os olhos arregalados. "Sim, estou, mas o que pode ser isso?" respondi, sabendo que nenhuma explicação lógica poderia justificar o que estávamos presenciando. O sangue escorria, formando palavras que dançavam nas sombras da capela. Eram palavras que eu nunca tinha visto antes, mas que, de alguma forma, pulsavam com uma energia familiar. Uma sensação estranha me envolveu, como se aquelas letras fossem chamadas para algo que ainda não podia compreender. Maria, com a coragem que só quem viveu a vida de forma intensa pode ter, se aproximou da parede. "Temos que entender isso, não podemos ignorar", disse, sua voz firme apesar do tremor. Eu a segui, sentindo que cada passo era um mergulho em um abismo desconhecido. O sangue parecia vibrar e quando chegamos perto, vi que as palavras formavam uma mensagem clara. A verdade está oculta nas sombras. O que isso significava? O que a capela, que sempre foi um lugar de luz e refúgio, estava tentando nos dizer? O medo e a curiosidade se entrelaçavam em meu peito, e eu sabia que aquele não era um simples fenômeno sobrenatural. Era um chamado, uma convocação para um caminho que eu não havia escolhido, mas que agora se via diante de mim. "Precisamos de ajuda, isso não é algo que possamos resolver sozinhos", Maria disse, olhando nos meus olhos. Eu concordei. Era hora de buscar respostas, e meu coração pulsava com a determinação de descobrir a verdade, não importa quão sombria ela fosse. Saímos da capela e fomos em direção ao povoado. As ruas estavam vazias e o silêncio era quase ensurdecedor. Era como se o mundo ao nosso redor tivesse congelado, esperando o que viria a seguir. As pessoas que costumavam passar apressadas pareciam ausentes, como se uma sombra tivesse se instalado sobre elas. O que acontecia com nossa aldeia? O que aquele sangue poderia significar? Nós nos dirigimos à casa do velho Joaquim, um sábio do vilarejo, conhecido por suas histórias e sua conexão com o sobrenatural. Ao chegar, batemos à porta e ele nos recebeu com um olhar curioso, porém preocupado. "O que traz vocês aqui tão cedo?" perguntou, sua voz rouca misturada ao aroma de ervas secas que permeavam o ambiente. "Seu Joaquim, algo estranho está acontecendo na capela", disse Maria. E ao relatar o ocorrido, percebi que suas palavras ecoavam em mim, preenchendo-me de um misto de temor e expectativa. O velho ouviu atentamente, e à medida que falávamos, sua expressão se tornava mais sombria. "O que o sangue nas paredes é um sinal, um aviso, algo que estava escondido há muito tempo pode estar prestes a se revelar", disse ele, e suas palavras pareciam carregar um peso que eu não conseguia ignorar. "Precisamos saber mais. O que isso significa?" perguntei, a urgência em minha voz crescendo. Joaquim olhou para nós com uma intensidade que me fez sentir exposto. Às vezes, a verdade é mais dolorosa do que a mentira que nos conforta. Se querem respostas, terão que enfrentar seus próprios medos. O caminho à frente não será fácil, alertou ele, e suas palavras pairaram no ar, como uma sombra sobre nossas cabeças. Saímos da casa de Joaquim com mais perguntas do que respostas, mas uma coisa estava clara. Estávamos prestes a embarcar em uma jornada que mudaria nossas vidas para sempre.
O sangue nas paredes da capela era apenas o começo de algo muito maior, e eu estava determinado a descobrir a verdade, mesmo que ela me levasse a lugares escuros e desconhecidos. Com o coração acelerado, seguimos em silêncio pelas ruas desertas de São Miguel. A sensação de que algo estava prestes a acontecer pairava no ar. A capela, agora mais distante, ecoava em minha mente, e as palavras escritas em sangue se tornavam um mantra, uma convocação para o que estava por vir. E assim, com a fé e a esperança como guias, nos preparávamos para enfrentar o que o destino nos reservava. No próximo bloco, a jornada se aprofundará, revelando segredos antigos e desafios que colocarão à prova não apenas a nossa coragem, mas também a própria essência de quem somos. Fique comigo, porque juntos vamos descobrir o que as sombras têm a nos ensinar. A freira limpava o chão da capela, quando o sangue começou a sair das paredes. Bloco 2. Enquanto caminhávamos pelas ruas desertas de São Miguel, a mente fervilhava com perguntas que pareciam se multiplicar a cada passo. O que as palavras escritas em sangue poderiam significar? O que o velho Joaquim queria dizer com que a verdade poderia ser mais dolorosa do que a mentira? O medo se entrelaçava à esperança, como se estivéssemos dançando em uma corda bamba entre o que conhecíamos e o desconhecido que nos aguardava. Chegamos à praça central, onde as poucas árvores que ainda mantinham folhas verdes pareciam sussurrar segredos às rajadas de vento. O sol, agora mais alto no céu, iluminava nossos rostos, mas não conseguia dissipar a sombra que pairava sobre nós. Olhei para Maria, que caminhava ao meu lado, e percebi que sua expressão estava tão carregada de ansiedade quanto a minha. "Carlos, você realmente acha que devemos continuar com isso?" perguntou ela, a voz hesitante. "E se o que encontrarmos for mais do que conseguimos enfrentar?" "Precisamos saber, Maria. Não podemos viver com o medo do desconhecido. A capela, nosso lar, não pode estar sob a influência de algo sombrio sem que façamos nada a respeito." Respondi, tentando transmitir confiança, mesmo que por dentro meu coração estivesse disparado. Maria assentiu, mas o brilho da determinação em seus olhos agora estava ofuscado por uma sombra de insegurança. Decidimos visitar a biblioteca do vilarejo, um lugar que frequentemente serviu como refúgio para aqueles que buscavam respostas. O cheiro de livros antigos e o silêncio reverente do espaço eram um alívio, embora a atmosfera estivesse carregada de mistério. As prateleiras, repletas de volumes empoeirados, pareciam guardar os ecos de vozes do passado, e eu me perguntei se ali encontraríamos as respostas que tanto procurávamos. Talvez possamos encontrar alguma referência a rituais antigos ou lendas que expliquem o que está acontecendo, sugeri, puxando um livro com a capa desgastada que falava sobre a história espiritual da nossa região. Maria olhou para mim com um misto de esperança e receio. "E se encontrarmos algo que não devemos saber?" ela ponderou, o que me fez refletir sobre o que realmente estávamos prestes a descobrir. Folheando as páginas, encontrei uma passagem que falava sobre um antigo culto que havia se estabelecido em São Miguel, muito antes da capela ser construída. Os moradores da época acreditavam que nos momentos de grande crise, os espíritos da floresta se manifestavam para alertar os habitantes sobre perigos iminentes. "Carlos, veja isso", chamou Maria, apontando para um desenho que mostrava uma figura envolta em sombras, com olhos que pareciam brilhar com uma luz própria. "Mas o que isso significa? Será que os espíritos estão tentando nos avisar sobre algo?" indaguei, sentindo uma onda de inquietude percorrer meu corpo. "Talvez o sangue seja uma forma de nos fazer prestar atenção", disse ela, com uma voz que tremia de emoção. A ideia de que estávamos conectados a algo tão profundo e ancestral me deixou boquiaberto, ao mesmo tempo que me enchia de um respeito ainda maior por nossa história e por aqueles que nos precederam. Conforme passávamos mais tempo na biblioteca, mergulhados em lendas e histórias, uma sensação de urgência começou a se formar em meu interior. Precisávamos agir, mas como? O que poderíamos fazer diante de algo tão poderoso e desconhecido? Maria e eu trocamos olhares cúmplices, e naquele instante entendemos que não estávamos sozinhos nessa busca. A força de nossa amizade e a nossa determinação eram a luz que nos guiaria através da escuridão. Depois de horas de pesquisa, encontramos uma referência a um ritual que poderia ajudar a apaziguar os espíritos inquietos. Precisávamos de 3 elementos: água de um rio purificador, um pouco de terra da capela e uma vela acesa durante a cerimônia. O ritual prometia trazer clareza e proteção, mas também exigia coragem. "Acho que devemos tentar", disse Maria, sua voz agora mais firme. "Não podemos permitir que o medo nos paralise." Com o plano em mente, saímos da biblioteca e nos dirigimos ao rio que cortava a aldeia.
As águas cristalinas e tranquilas refletiam o céu azul, e ao chegar à margem, senti uma onda de alívio. A natureza ao nosso redor parecia vibrar, como se estivesse ciente de nossa missão. Aqui está a água que precisamos, disse Maria, enquanto enchia um pequeno frasco que trouxera. Eu a observei, admirando sua coragem, e a gratidão que sentia por tê-la ao meu lado crescia a cada instante. Voltamos para a capela, onde o sangue ainda escorria, agora como um lembrete constante de que algo precisava ser feito. O ambiente estava tenso, e a luz do sol parecia se apagar à medida que o dia se transformava em crepúsculo. Vamos fazer isso, Carlos, disse Maria, e sua determinação me contagiou. Juntos, começamos a preparar o espaço, organizando os elementos que havíamos coletado. A vela foi acesa e o fogo dançava, lançando sombras que pareciam contorcer-se nas paredes. Vamos nos concentrar, sugeri, enquanto fechávamos os olhos e nos unimos em uma oração silenciosa. O calor da chama e a frescura da água eram um lembrete da vida que pulsava ao nosso redor, uma força que sempre nos acompanhou, mesmo nos momentos de desespero. A cada batida dos nossos corações, o ambiente parecia vibrar e a sensação de que estávamos conectados a algo maior nos envolvia. E assim, enquanto o ritual acontecia, uma corrente de amor e esperança fluiu entre nós, envolvendo a capela em uma aura de luz. O sangue nas paredes começou a brilhar, e as palavras que antes estavam manchadas de dor agora reluziam como se estivessem sendo purificadas. Uma onda de energia percorreu nosso corpo, e naquele momento sentimos que estávamos prestes a descobrir a verdade que tanto buscávamos. O que aconteceu a seguir foi além de qualquer expectativa. As paredes da capela começaram a pulsar, e uma voz suave, mas poderosa ecoou em nossos corações. A verdade está oculta nas sombras, mas a luz sempre prevalece. Vocês têm o poder de mudar o curso da história. A mensagem se repetiu em nossas mentes, e eu percebi que essa era a revelação que tanto precisávamos. O sangue, as sombras e os espíritos não eram apenas símbolos de dor, mas sim um chamado à ação, um convite para que nos tornássemos agentes de transformação. Com esse novo entendimento, nos levantamos, cheios de fé e determinação, prontos para enfrentar o que quer que nos aguardasse. E assim, nos preparávamos para a próxima etapa de nossa jornada. A verdade estava se revelando, mas o caminho ainda estava cheio de mistérios e desafios. No próximo bloco, enfrentaremos as consequências de nossas ações e desvendaremos segredos que farão nossas vidas mudarem para sempre. Fique comigo, pois juntos vamos descobrir o que mais as sombras têm a nos ensinar. Se você está gostando dessa jornada e quer continuar acompanhando, não esqueça de se inscrever e deixar seus pensamentos e sentimentos nos comentários. Sua participação é muito especial para mim e estou ansioso para saber como você se conecta com essa história. Até o próximo bloco. A freira limpava o chão da capela quando o sangue começou a sair das paredes. Bloco 3. A luz da vela tremulava, lançando sombras dançantes nas paredes da capela enquanto a mensagem ecoava em nossos corações. A verdade está oculta nas sombras, mas a luz sempre prevalece. Essas palavras ressoavam como um mantra, uma promessa de que a escuridão não teria a última palavra. Maria e eu nos olhamos, e a determinação em nossos olhos agora estava envolta em uma nova certeza. Havíamos sido chamados para algo maior e não iríamos recuar. Precisamos descobrir mais sobre essa mensagem. O que está escondido nas sombras da nossa história? Sugeri, sentindo que nossa busca estava apenas começando. Maria concordou e juntos decidimos que, além do velho Joaquim, precisaríamos conversar com outros membros da comunidade que talvez tivessem conhecimento sobre lendas ou eventos que poderiam estar conectados ao que estávamos vivenciando. A capela, com suas paredes agora pulsando com uma energia renovada, parecia nos encorajar a seguir em frente. Fomos em direção à casa da Dona Rosa, uma matriarca da aldeia conhecida por suas histórias sobre o passado. Ela sempre tinha um olhar atento e um sorriso acolhedor, mas também uma sabedoria que vinha de anos de vivência. Ao chegarmos, encontramos a porta entreaberta e o aroma de bolo de milho fresco invadiu nossos sentidos. "Entrem, meus filhos", ela disse, com a voz calorosa que lembrava o sol da tarde. Assim que nos sentamos à mesa, eu e Maria começamos a relatar o que havia acontecido na capela. Dona Rosa ouviu atentamente, seus olhos se estreitando à medida que as palavras saíam de nossas bocas. "Ah, meus queridos, o que vocês presenciam não é uma mera coincidência. O sangue nas paredes é um eco de algo que se passou há muito tempo.
Nossa aldeia tem suas sombras e é preciso enfrentá-las para que a luz possa brilhar novamente, disse ela enquanto tomava um gole de chá quente. Você sabe de algo que possa nos ajudar, Dona Rosa? Perguntei, a ansiedade crescendo em meu peito. Ela respirou fundo e começou a contar uma história que eu nunca tinha ouvido. Havia uma mulher, há gerações atrás, que foi acusada de bruxaria. Dizem que seus gritos ainda ecoam nas paredes da capela, clamando por justiça. O sangue que vocês viram pode ser uma manifestação desse sofrimento. Ela foi injustamente tratada e a dor dela ainda permeia o ar que respiramos. As palavras da Dona Rosa nos atingiram como uma flecha. A ideia de que as sombras da história da nossa aldeia estavam se manifestando de forma tão visceral nos fez sentir o peso do passado. Precisamos fazer algo para libertar essa alma atormentada, Maria disse, sua voz firme, como se a verdade estivesse finalmente tomando forma. Dona Rosa assentiu, e sua expressão era de profunda compreensão. Para isso, vocês precisarão de coragem e um coração puro. O ritual que vocês realizaram é um bom começo, mas haverá mais desafios pela frente. Quais desafios? Perguntei, inquieto. Dona Rosa olhou para nós com um olhar sério. Vocês terão que enfrentar os medos que habitam dentro de vocês. O que essa mulher viveu, o que ela sofreu, é um reflexo das injustiças que ainda existem. Para ajudar a libertá-la, vocês precisarão se conectar com essas verdades. Não é uma tarefa fácil, mas é necessária. Ouvindo suas palavras, percebi que estávamos prestes a embarcar em um caminho que testaria não apenas nossa coragem, mas também nossa humanidade. O que exatamente precisamos fazer? Maria questionou, sua voz antecipando a resposta. Dona Rosa explicou que precisaríamos realizar um novo ritual, um que envolvesse a comunhão com a terra e a água, em um local que fosse sagrado para a mulher injustamente acusada. Vocês devem ir até a fonte, onde ela costumava buscar água. É lá que o passado e o presente se encontram. Quando chegarem, devem recitar uma oração pedindo perdão em nome da comunidade e oferecer flores como símbolo de renovação, instruiu Dona Rosa, e suas palavras pareciam ressoar com uma sabedoria ancestral. É um ato de amor que pode trazer paz para essa alma e, quem sabe, até mesmo para vocês. Com o coração acelerado, agradecemos a Dona Rosa e seguimos em direção à fonte. Enquanto caminhávamos, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. A beleza da cena contrastava com a gravidade da nossa missão. Carlos, você realmente acredita que podemos fazer a diferença? Maria perguntou, sua insegurança reaparecendo. Olhei para ela e com sinceridade respondi. Sim, Maria, o amor e a coragem têm um poder que muitas vezes desconhecemos, e se não tentarmos, o que acontecerá com aqueles que vierem depois de nós? Quando chegamos à fonte, o ambiente era tranquilizador. A água jorrava de uma rocha, cristalina e pura, e as flores silvestres ao redor dançavam ao sabor do vento. Aqui é onde tudo começou, sussurrei, enquanto nos aproximávamos da borda da fonte. Com um profundo suspiro, Maria e eu nos ajoelhamos, segurando as flores que havíamos trazido. Vamos fazer isso juntos, ela disse, e suas mãos tremiam levemente nas minhas. Recitamos a oração que Dona Rosa nos ensinou, pedindo perdão em nome daquela mulher que havia sofrido e clamando por sua libertação. A cada palavra, sentíamos um peso se dissipar, como se estivéssemos quebrando correntes invisíveis que nos prendiam ao passado. A água da fonte parecia brilhar mais intensamente, e uma brisa suave começou a nos envolver, como se as energias da natureza estivessem se unindo à nossa oração. De repente, a superfície da água começou a ondular, e uma imagem se formou. Uma mulher de cabelos longos e um olhar triste, mas ao mesmo tempo cheio de esperança. Ela parecia real, sua presença era palpável e a conexão que sentíamos era inegável. Obrigada, ela sussurrou, sua voz ecoando em nossos corações. Vocês trouxeram luz onde havia trevas, a verdade é libertadora. Os olhos de Maria brilharam em lágrimas e eu senti uma onda de emoção invadir meu ser. Nós não esquecemos você, prometi, a voz embargada. Estamos aqui para trazer paz. A mulher sorriu e, em um gesto gentil, estendeu a mão para nós. A água da fonte começou a brilhar e, em um instante, tudo se iluminou em uma luz dourada, como se o próprio sol estivesse se unindo a nós. Sentimos a presença dela se dissipar, mas a sensação de alívio e renovação era palpável. Conseguimos, Carlos, Maria disse, seu rosto iluminado pela luz suave que ainda nos cercava. Conseguimos trazer paz a ela.
Abraçamo-nos, e o amor que compartilhávamos naquele momento era a prova de que a esperança sempre prevalece, mesmo nas horas mais sombrias. Mas sabíamos que essa jornada estava longe de acabar. O que mais as sombras ainda guardavam para nós? E quais seriam as consequências de nossa ação? Com o coração cheio de gratidão e determinação, deixamos a fonte, prontos para enfrentar o que mais a vida e a nossa aldeia nos reservavam. No próximo bloco, as revelações se aprofundarão e os desafios que teremos que enfrentar nos levarão a confrontar não apenas o passado, mas também o presente. Juntos, vamos desvendar os mistérios que ainda permanecem ocultos. Então, fique comigo, pois a história está apenas começando a se desenrolar. E se você está gostando dessa jornada, não deixe de se inscrever e deixar seus comentários. Suas palavras são importantes para mim, e cada uma delas me inspira a continuar contando essa história. Estou ansioso para saber como você se conecta com tudo isso. Até o próximo bloco. A freira limpava o chão da capela, quando o sangue começou a sair das paredes. Bloco 4. Ao deixarmos a fonte, um novo sopro de vida parecia ter invadido nossas almas. O peso que antes nos oprimia agora se dissipava suavemente como folhas levadas pelo vento de outono. O caminho de volta até a capela era iluminado pela luz da lua, que se erguia majestosa no céu noturno, refletindo a esperança que renovávamos a cada passo. No entanto, em meu coração, uma inquietação começava a crescer. As sombras ainda não haviam se dissipado completamente, e eu sabia que a verdade que buscávamos tinha mais camadas a serem desvendadas. Você sente isso, Maria? Como se algo estivesse prestes a acontecer? Perguntei enquanto caminhávamos lado a lado. O silêncio da noite era quase palpável, e a atmosfera carregava uma expectativa que tornava o ar elétrico. Ela parou por um momento, olhando para mim com os olhos brilhando na luz da lua. Sim, sinto. É como se a aldeia estivesse respirando, esperando que façamos a próxima escolha. Retornamos à capela e, ao entrarmos, a energia do espaço parecia diferente. O sangue nas paredes, que antes simbolizava dor e sofrimento, agora pulsava com uma nova vitalidade, como se a nossa oração tivesse despertado algo adormecido. A capela, que sempre fora um lugar de acolhimento e paz, agora parecia vibrar com as histórias não contadas que aguardavam serem reveladas. Precisamos nos conectar novamente com a essência desse lugar, sugeri, determinado a entender o que estava acontecendo. Maria assentiu e juntos nos sentamos no altar, o coração batendo em uníssono. Vamos meditar e abrir nossos corações, disse ela, e começamos a respirar profundamente, buscando a serenidade que nos ajudaria a sintonizar com as energias ao nosso redor. A luz da vela ainda ardia, e enquanto nos concentrávamos, as sombras nas paredes começaram a se agitar, como se estivessem respondendo ao nosso chamado. Foi então que uma voz suave, mas firme, ecoou em nossa consciência. Vocês estão no caminho certo, mas ainda há mais a ser revelado. Era uma voz que nos parecia familiar e, de repente, percebi que não estávamos sozinhos. Espíritos que antes estavam presos nas sombras agora pareciam emergir, ansiosos para compartilhar suas histórias. Quem está aí? Perguntei, a voz trêmula de emoção. Somos aqueles que vieram antes de vocês, aqueles que sofreram e lutaram em busca de justiça. A transformação de nossa aldeia depende de vocês, respondeu uma figura etérea, uma mulher com um olhar sereno e cheio de sabedoria. A emoção tomou conta de mim e lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não os esquecemos, estamos aqui para ajudá-los, prometi, a voz embargada. A mulher sorriu e a luz ao nosso redor parecia intensificar-se. Então, preparem-se, pois a jornada que se segue exigirá coragem e amor. Haverá desafios, mas também recompensas. A verdade pode ser dolorosa, mas também é libertadora. Maria e eu trocamos olhares cúmplices, compreendendo que a nossa missão estava se expandindo. Não era apenas sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro da nossa aldeia. O que precisamos fazer? Perguntei, o coração acelerado com o desejo de agir. Vocês devem ir ao centro da aldeia, onde a história começou. É lá que encontrarão os fragmentos que faltam para completar a verdade.
Mas lembrem-se, a luz e a escuridão coexistem. Sejam fortes, a mulher advertiu, antes de se dissipar na bruma suave que dançava ao nosso redor. Com o coração pulsando, levantamo-nos e deixamos a capela, determinados a seguir o que a voz das sombras havia nos revelado. A noite estava silenciosa e serena, mas a sensação de que estávamos prestes a enfrentar algo monumental nos acompanhava. Ao chegarmos ao centro da aldeia, o cenário era desolador. As casas, que costumavam ser cheias de vida e alegria, pareciam agora envoltas em uma sombra profunda. "Carlos, o que aconteceu aqui?" perguntou Maria, inquieta. "Parece que a aldeia está apagada." "Não sei, mas precisamos entender. Vamos procurar mais respostas", respondi, enquanto caminhávamos em direção à praça central. As luzes das lamparinas estavam apagadas e o silêncio era ensurdecedor. No entanto, à medida que nos aproximávamos do centro, algo chamou nossa atenção. Um círculo de pedras antigas, que se erguiam como sentinelas do tempo. "Olhe, Maria, estas pedras parecem diferentes", disse eu, observando as inscrições que cobriam a superfície. Aproximamo-nos e, ao tocar uma das pedras, senti uma onda de energia percorrer meu corpo. As inscrições começaram a brilhar e uma visão se formou em minha mente. Vi a mulher que havia sido injustamente acusada, cercada por uma multidão furiosa, e ouvi seus gritos de desespero. "Ela ainda está presa aqui", sussurrei, o coração pesado. "Precisamos libertá-la. Vamos realizar um novo ritual. Precisamos honrar sua história e ajudar a curar essa ferida", Maria sugeriu, e sua determinação era contagiante. Com as pedras como testemunhas, começamos a recitar as palavras que Dona Rosa nos ensinara, pedindo perdão e clareza. A energia ao nosso redor começou a vibrar intensamente, e as pedras pareciam se unir a nós em um coro de vozes antigas, ecoando pela noite. De repente, uma luz intensa explodiu do círculo de pedras, iluminando tudo ao nosso redor. As sombras começaram a se dissipar, e uma onda de amor e perdão inundou a praça. Era como se o passado estivesse sendo purificado e a liberdade finalmente estivesse ao alcance. A mulher apareceu novamente, agora com um sorriso radiante. "Vocês trouxeram luz onde havia escuridão. O ciclo de dor foi quebrado, agora a verdade pode ser contada." Enquanto a luz se espalhava, senti que a aldeia estava se transformando. As sombras que antes dominavam o espaço agora se dissipavam, e a vida começava a pulsar novamente. "Obrigada", murmurei, a gratidão transbordando em meu coração. Maria e eu nos olhamos e sabíamos que havíamos feito a diferença. Mas a jornada ainda não havia terminado. O que mais precisaríamos enfrentar para restaurar completamente a paz em nossa aldeia? No próximo bloco, as revelações se aprofundarão ainda mais e enfrentaremos as consequências de nossas ações. As sombras que permanecem nos confrontarão de maneiras inesperadas e juntos vamos descobrir o que mais a verdade tem a nos ensinar. Não perca o próximo capítulo dessa jornada emocionante. E se você está gostando dessa história e deseja continuar acompanhando, não hesite em deixar seus comentários e compartilhar suas próprias reflexões. A sua participação é fundamental para mim e estou ansioso para saber como você se conecta com tudo isso. Até o próximo bloco. A freira limpava o chão da capela quando o sangue começou a sair das paredes. Bloco 5. Enquanto a luz do círculo de pedras se dissipava, uma onda de renovação varreu a aldeia de São Miguel. O ar, antes pesado e carregado de sombras, agora se enchia de uma leveza inexplicável. As casas começaram a brilhar com uma nova vida, e os sons da noite, que antes eram sufocados pelo silêncio, agora ressoavam com o canto dos grilos e o farfalhar das folhas. Eu e Maria trocamos olhares, sabíamos que havíamos feito algo extraordinário, mas o que mais estava por vir? À medida que nos afastávamos do círculo, senti uma presença familiar. Era como se os espíritos que havíamos libertado estivessem nos acompanhando, vibrando com a liberdade que finalmente haviam conquistado. "Carlos, você percebe como tudo mudou?" Maria perguntou, sua voz cheia de emoção. "Sim, mas ainda sinto que há algo mais. A história não terminou. O que mais precisamos enfrentar?" respondi, com a certeza de que a jornada ainda não chegava ao fim. Voltamos ao centro da aldeia, onde as pessoas começaram a aparecer, atraídas pela luz que emanava do círculo. Os rostos, antes apáticos, agora se iluminavam com sorrisos e expressões de alívio.
O que aconteceu? Perguntaram, confusos, mas intrigados. Libertamos a mulher que estava presa nas sombras. A verdade sobre o que aconteceu foi revelada, disse Maria, e as palavras pareciam ecoar na mente de cada um. A multidão se aproximou e eu percebi que estávamos em meio a um momento de união. As pessoas precisavam ouvir a verdade, não apenas sobre o que havia acontecido, mas sobre a importância de enfrentar juntos as sombras que ainda podem pairar sobre nós. Precisamos compartilhar a nossa história, precisamos nos unir para que a dor do passado não se repita. Declarei, a paixão ardendo em meu coração. E ali, sob a luz da lua, começamos a contar tudo o que havia acontecido na capela, na biblioteca e na fonte. Os rostos na multidão mudavam conforme a história se desenrolava. Havia lágrimas, mas também havia risos e, acima de tudo, um sentimento profundo de solidariedade. Nunca mais seremos impotentes diante da dor. Juntos somos mais fortes, Maria acrescentou, e a multidão começou a murmurar concordância. Era um momento de transformação, onde a dor do passado se tornava o combustível para um novo futuro. Mas, à medida que a noite avançava, uma sombra começou a pairar sobre nós. Uma figura familiar surgiu à distância e meu coração parou por um instante. Era Joaquim, o velho sábio, que caminhava em direção à multidão. Com um olhar sério, ele se aproximou. Carlos, Maria, o que vocês fizeram é admirável. Mas lembrem-se de que a verdade vem com responsabilidades. Agora precisamos cuidar do que foi revelado, ele disse. E a gravidade de suas palavras nos fez compreender que a jornada estava apenas começando. O que você quer dizer, Joaquim? Perguntei, a inquietude crescendo em meu peito. A luz traz clareza, mas também pode expor o que está escondido. Há aqueles na aldeia que ainda se apegam às sombras, que não desejam que a verdade venha à tona. Precisamos protegê-los, mas também precisamos confrontá-los, respondeu ele. E suas palavras soaram como um sino, despertando em mim uma nova compreensão do que enfrentávamos. Estamos prontos para isso, Maria afirmou, com a determinação que sempre a caracterizou. Faremos o que for preciso para garantir que a verdade prevaleça. Joaquim assentiu, seu olhar se suavizando. Então vamos nos unir. Precisamos de todos na aldeia. Juntos, podemos criar um espaço seguro onde a verdade possa florescer sem medo. Reunimos as pessoas ao nosso redor e, em um círculo formado por aqueles que haviam ouvido nossa história, começamos a discutir como poderíamos enfrentar as sombras que ainda persistiam. Fomos capazes de compartilhar nossas experiências, de abrir nossos corações e, principalmente, de ouvir aqueles que ainda se sentiam perdidos e confusos. A cada história contada, a cada emoção compartilhada, um laço mais forte se formava entre nós. Os dias seguintes foram intensos, mas também repletos de esperança. Organizamos encontros comunitários para discutir as lendas da aldeia, e cada pessoa teve a oportunidade de falar sobre suas próprias experiências e medos. O que antes era um fardo pessoal, agora se tornava uma responsabilidade coletiva. Criamos um espaço seguro onde a dor do passado poderia ser compartilhada e curada, e a luz que havíamos invocado na capela iluminava cada canto de nossas vidas. Porém, havia aqueles que resistiam à mudança. Alguns moradores, temerosos do que a verdade poderia significar para suas vidas, começaram a se afastar. Sussurros de descontentamento e medo de que o que havíamos revelado começaram a circular. Precisamos enfrentá-los, disse Joaquim, sua voz firme. Devemos mostrar que a verdade não é uma ameaça, mas uma oportunidade de cura. E foi assim que decidimos realizar um grande encontro na capela, um espaço que agora simbolizava tanto a dor quanto a luz. Convidamos todos os moradores da aldeia a se reunirem e a ouvirem a verdade sobre o nosso passado, sobre as injustiças que haviam sido cometidas e o que isso significava para o futuro. A verdade pode ser difícil de ouvir, mas é o primeiro passo para a liberdade, eu disse ao falar para a multidão. No dia do encontro, a capela estava cheia. Olhares curiosos e apreensivos se cruzavam e o clima estava carregado de expectativa. Maria e eu começamos a contar a nossa história novamente, mas desta vez com um tom diferente. Agora, não éramos apenas os portadores da verdade, éramos testemunhas de um renascimento. A figura da mulher que havia sido injustamente acusada tornou-se um símbolo de resistência e esperança, e sua história precisava ser lembrada para que a dor do passado não se repetisse. Ao final da nossa narrativa, um silêncio profundo pairou na capela.
As pessoas estavam refletindo, processando o que haviam ouvido, e eu sabia que a tensão no ar era um sinal de que a mudança estava à vista. Então, Joaquim se levantou e, com a sua sabedoria, falou sobre a importância da compaixão e do perdão. Não somos apenas os responsáveis pelo que aconteceu, mas também pelos passos que daremos a seguir. O amor e a compaixão são as chaves que abrirão as portas de um futuro melhor, disse ele, com um olhar que penetrava fundo em cada um presente. Gradualmente, um murmúrio começou a se espalhar pela multidão. As pessoas começaram a compartilhar suas preocupações, suas dores e suas esperanças. O que começou como um encontro tenso rapidamente se transformou em um espaço de cura. As vozes que antes estavam silenciadas começaram a se levantar, e pela primeira vez em muito tempo sentíamos que estávamos todos juntos nessa jornada. Um a um, os moradores começaram a expressar suas intenções de mudar, de enfrentar suas próprias sombras e de buscar a verdade em suas vidas. Estamos juntos nisso, disse uma mulher mais velha com lágrimas nos olhos. Nunca mais seremos os mesmos, e isso é uma bênção. E assim, a capela, que um dia havia sido um lugar de solidão e dor, se tornava um espaço de comunhão e esperança. Naquele momento, percebi que havíamos alcançado algo verdadeiramente mágico. A luz da verdade havia se espalhado por São Miguel, e juntos estávamos prontos para enfrentar o que viesse a seguir. O passado não era mais um fardo, mas uma lição valiosa que nos guiaria em direção a um futuro mais iluminado. Ao final daquele encontro, senti que a jornada não terminava ali. A vida continuava a se desdobrar e as sombras ainda poderiam surgir. Mas agora estávamos preparados. Tínhamos aprendido a importância da verdade e da união, e mais do que isso, a capacidade de transformar dor em amor. E assim, enquanto deixávamos a capela com o coração cheio de esperança e determinação, percebi que cada um de nós tinha uma história a contar. A verdade deve ser compartilhada e a luz deve ser passada adiante. Se você também tem uma história que deseja contar, compartilhe nos comentários. Vamos continuar essa jornada juntos, pois juntos somos mais fortes. E se você gostaria de ver mais histórias como essa, não hesite em se inscrever e nos contar o que mais gostaria de explorar. Estou ansioso para saber como suas experiências se conectam com tudo isso. A nossa caminhada não termina aqui e a luz da verdade sempre nos guiará. Que possamos sempre nos lembrar de que, mesmo nas sombras, a esperança e o amor sempre prevalecem. Até a próxima!